A paz do Senhor também está na Bíblia. Aliás, Jesus falou com os discípulos, os 70, quando eles forem na cidade, chegando na casa das pessoas, saudar aquela casa com a paz do Senhor. Se houver um filho da paz naquele lugar, a paz de Deus repousa sobre ele. Se não houver, a paz de Deus volta sobre ti. Então, antes de fechar o coração, abra o coração para a palavra no nome de Jesus. Porque a gente precisa ficar com o que está escrito e não com o que eu acho. Porque o que eu acho e o que você acha, Deus não está nem aí para isso. Deus só vai estar aí para o que Ele acha. E o que Ele acha, Ele deixou escrito aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. E a vontade do Pai é que a gente não só leia essa palavra, mas que a gente medite nessa palavra e que a gente aplique essa palavra no nosso coração, deixe ela descer da mente e desça para o coração, lugar fértil, para então frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Porque a palavra que fica só no conhecimento, ela é roubada. Como diz o nosso Senhor Jesus, ela cai na beirada do caminho. Vem o diabo e a rouba. Aqui é fácil roubar. Aqui não. Quando desce para a alma, eu tenho visto isso nas visitas que eu tenho feito. Quando a palavra de Deus e os cânticos, os hinos cantados, desce para a alma da pessoa, nem o Alzheimer rouba aquela palavra que desceu para a alma. E quem tem gente aqui em casa com isso sabe do que eu estou dizendo. Ele esquece de todo mundo. Na hora que começa a cantar os hinos que ele gosta, ele canta tudo. Desceu para a alma. Desceu para a alma. É muito importante, a palavra de Deus, descer para a nossa alma. E para isso a gente precisa continuar com ela. Continuar com ela. Isso chama-se meditação. O meditar de dia e de noite. Que se nós fizéssemos mais vezes, nós seríamos pessoas mais bem-sucedidas, conforme o próprio Senhor deixou registrado na sua palavra, uma promessa de um Deus que não mente, não pode mentir. Josué 1:8 ou o Salmo 1, lá pelo versículo 2, fala a mesma coisa do homem bem-aventurado, daquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Fala um monte de coisa bonita e fala, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Quem? Quem frequenta a igreja? Não. Quem é bom presbiteriano? Não. Quem sabe teologia? Não. Quem medita de dia e de noite. Amém? Só um recadinho para sua alma, eu ainda não comecei a pregar. Hoje, depois da escola dominical, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12, é o texto que nós vamos pregar nessa manhã. É um texto um pouquinho longo aqui que eu vou ler, mas a aplicação eu espero que seja mais rápido um pouco. Enquanto você abre em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, depois da escola dominical, eu devo estar indo em Campinas buscar o pregador dessa noite. O pregador dessa noite é conhecido, amigo meu e do reverendo Vumar, é o reverendo Denilson, conhecido carinhosamente pela gente, quem é desde a infância, porque na verdade desde criança nós somos amigos. Eu não posso falar que nós crescemos juntos porque ele ficou pequenininho. Eu cresci e ele ficou. É mais conhecido como Bola. Eu chamei de reverendo Bola, mas ele é magrinho. O Bola sou eu, mas tudo bem. O reverendo Denilson, ele é um homem de Deus. E eu tenho acompanhado, aliás, nós temos crescido juntos todos esses anos aí. E eu tenho visto o que Deus tem feito na vida daquele homem de Deus. Ele é formado num seminário em Belo Horizonte. Ele também é psicólogo. Ele tem mestrado na área de aconselhamento pastoral. Ele tem um monte de curso na área de terapia financeira. Aliás, ele foi convidado por essa equipe que tem aqui em São Paulo, do qual ele faz parte, da DISOP, para ser um dos palestrantes de investidores na Bolsa de Valores, porque ele também o é. Ele é um dos palestrantes do Hagai, e é por isso que ele está lá em Campinas,
Alguém pode ter perguntado assim, por que o pastor vai lá em Campinas buscar? Porque ele foi fazer um curso, não sei se foi dar curso, fazer curso, ele é um dos palestrantes do Haggai. E ele vai estar nessa noite trazendo a palavra para nós aqui. O mais de tudo isso que eu falei aqui, o mais importante ele é, apesar de tudo isso, apesar dele se preparar financeiramente, ele não gosta de falar essas coisas, estou contando só o segredinho, vocês não falam que eu falei. Que daqui a uns 4, 5 anos ele não depende mais de nenhuma igreja para ser pastor nessas igrejas. Ele tem se programado e aplicado o seu dinheiro para que aonde Deus o mandar, ele vá. Se a igreja for pobre, ele vai. Se a igreja é rica, ele vai. Aonde Deus mandar, ele vai. Isso não é só de palavra, porque no ano que ele tirou para ser um ano sabático, que foi há 2 anos atrás, que ele foi para os Estados Unidos para aprimorar o inglês dele, e a esposa dele, em obediência ao chamado, pediu deserção, e ela era a primeira tenente da aeronáutica, enfermeira-chefe, e ela largou isso para acompanhar o marido. Então eu estou falando de alguém que tem autoridade para falar para nós, do que é largar e abandonar as coisas para servir o Evangelho. E ele passando alguns meses nos Estados Unidos, sendo sustentado por ele mesmo, por aquilo que Deus o deu, ele decidiu voltar com a esposa para dar 1 ano e meio do seu ministério no norte de Minas, onde as igrejas não têm como sustentar pastores. E ficou vivendo ali com sua família, apenas com o aluguel da casa e uma oferta por 1 ano e meio. Sendo tudo isso que eu falei, ele é um homem de Deus. Um dos poucos que eu posso dizer, para ouvir o que é homem de Deus. Hoje à noite ele vai estar pregando aí, tá joia? Então, dá uma telefonada para alguém, fala, você precisa de conhecer. E eu falei com ele, se vira que eu vou fazer sua propaganda, você vai orar e jejuar, porque quando você subir no púlpito, Deus vai ter que falar, neguinho. Você passa a marcha aí. Ele morreu de rir, falou, pode deixar que eu vou estar orando. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Preste atenção na palavra casa. Então, já vou te dizer o que eu vou falar nessa manhã. Toda vez que a gente for ler aqui, você vai prestar atenção na palavra casa. Na joia, no contexto. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Mateus 12, a partir do 22. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, quem os expulsa? Os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Só para tirar uma pulga de trás da orelha, a maioria dos doutores que estudam esse texto, eles afirmam que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui uma obra do Espírito Santo a demônios. Porque é exatamente isso que esses homens estão fazendo com aquilo que Jesus acabou de fazer, expulsar o demônio de alguém. E eles estão falando, ele expulsa demônio por Beelzebul. Jesus está na terra através da obra do Espírito Santo de Deus. É o ministério do Espírito Santo de Deus. Ele veio como homem, ele só começa a fazer milagres depois que ele é batizado por João e o Espírito de Deus desce sobre ele. Então ele expulsa em nome de Deus, mas cheio do Espírito. Você atribuir uma obra do Espírito a demônios é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que você anda fazendo quando você vê alguém aí em outras denominações.
O meu recado e a minha opinião para você é o mesmo do doutor Gamaliel, que foi aonde Paulo estudou naquela escola de Gamaliel. E ele disse para os seus, naquela época: olha, não se levante contra esses homens, porque se eles não forem de Deus, eles vão passar, como vários outros passaram. Não se levante contra eles, para que vocês não se insurjam lutando contra Deus. Então esse é o conselho. Voltando aqui, Jesus falando sobre isso diz: ou fazer árvore boa o seu fruto bom, ou árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Vamos ler esse versículo, esse restinho aí. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E aí os fariseus e escribas pedem um sinal a Deus, do versículo 38 ao versículo 42. Mas eu quero pular agora para o 43, que Jesus nem respondeu e continua dizendo o que ele estava dizendo. Ele nem interessou pelo que os escribas estavam falando. E aí ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, não encontra. É o mesmo assunto que ele expulsou o demônio daquele surdo e cego. Porém, ele não encontra. Por isso diz: voltarei para minha... Qual é a palavra que eu falei para vocês guardarem? Casa. Voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está apontando para casa, e ele está dizendo que vai acontecer exatamente isso com esta geração perversa. A mesma geração que Jesus chama quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele jovem, que o pai suplica a ele. E ele diz: até quando estarei no meio de vós, geração pervertida, corrompida? É a geração que conhece as Escrituras, mas não andam nas Escrituras. E a pergunta dessa manhã, baseada nesse texto, é a seguinte, para o meu coração e para o seu: como vai a tua casa? Como vai a tua casa? Jesus fala nesse texto de casa, e ele se refere à casa, ele está se referindo a nós. E ele fala que nós somos casa. Você vai ver em vários outros textos, como você pode observar em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 20, ele está falando aí sobre uma pessoa que ela está deixando o corpo dela ser usada por várias outras coisas. Nesse contexto de 1 Coríntios 6, de 12 a 20, é pessoas que estão se prostituindo. E então no versículo 19, joga o 19 para nós, por favor, de 1 Coríntios capítulo 6. Vamos lá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, que está igual tendes da parte de Deus, e que não sois? Então, existe alguém que mora naqueles que dizem que tem em Cristo Jesus. É casa, é templo, é habitação. Se você olhar em João, no capítulo 14, versículo 23, você vai ver que é uma promessa de que aqueles que guardam a palavra do Senhor, o Espírito de Deus, ele vem, o Pai e o Filho, eles vêm e fazem morada na casa. Você ainda
vê em Colossenses, no capítulo 3, no contexto de que todo cristão, assim como ele crê em Cristo Jesus, ele tem que andar nele. O versículo 16 de Colossenses 3 é como a gente deve andar, é o padrão daqueles que dizem que andam com Deus, e tem que ser aquele padrão. Colossenses 3, de 1 até 17, ele parte do particular, que eu vou falar isso na sala de aula daqui a pouco, para o geral. Aquele ali é o modus vivendi de todo servo que diz que tem em Cristo Jesus. O versículo 16, ele diz, para que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou te fazer a pergunta de novo, como anda a sua casa? Como anda a sua casa? A nossa casa, ela não pode ser só ornamentada e limpa. Ela tem que ser cheia. Foi o próprio Senhor Jesus que disse no texto de Mateus 12, quando ele fala do Espírito que sai. E ele está dizendo algo que você não entende, nem eu, a não ser que o Espírito de Deus te revele espiritualmente. Ele está dizendo algo de fora, exatamente aquilo que Paulo depois lá na frente, em Efésios capítulo 6, no versículo 12, fala que a nossa luta, ela não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ela está muito acima daquilo que nós podemos entender, mas Deus não chamou a gente para entender. Ele falou que o justo ele viverá pela fé e não pelo que vê. E aquilo que se espera não é fé. O justo viverá pela fé. Ele está dizendo de algo espiritual que nós não entendemos, mas que nós temos que crer. E ele diz sobre uma batalha que há. Você sabendo ou não, vendo ou não, conseguindo discernir ou não, é uma batalha que existe. E é todos os dias, todas as horas. Porque o diabo não dorme. E ele só vem com um objetivo na face da terra: para roubar, matar e destruir. E enquanto ele não conseguir, ele não vai parar. E a luta dele é contra nós. E nós lutamos contra ele e os seus anjos. É o que a palavra de Deus diz. Você leu aí, confere. Efésios 6:12. A nossa luta é. E é contra. E é contra essa turma. Não basta a gente ter casa arrumada, gente. Uma casa arrumada, ela é maravilhosa de se ver, mas se ela estiver vazia, ela não vai passar de uma casa ornamentada e limpa. Não basta ser só limpa, ela tem que estar cheia. E ela tem que estar cheia não menos do que Deus. Se você ler a palavra, você não vê que você tem que estar cheio das doutrinas de Deus. Não, você tem que obedecer às doutrinas do Senhor. Você tem que estar cheio dele. Porque tem muita gente que se preocupa em decorar um monte de doutrina, mas não anda com Deus. Isso é fato. Basta observar o que ele fala. Basta observar o que o Facebook dele fala. Basta observar o que o Instagram dele fala, o WhatsApp dele fala, as conversas dele falam, as piadas dele falam. Ele fala. Encosta perto dele. Olha como é que ele trata a esposa, os filhos. A vida dele diz de que ele está cheio. Quem disse isso? Jesus. Nesse mesmo texto diz Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele não fala mente, ele fala coração. A mente nos engana. Pessoa que chega perto da gente começa a falar do intelecto dela e falar umas palavras para te dar um nó, né? Geralmente gente que tem um intelecto assim, gosta de humilhar. A gente chega falando uns negócios, um trem difícil, aí solta o inglês, um negócio todo e tal. Aquilo ali é intelecto. Agora encosta e deixa o filho dele chegar perto e chamar ele, e o que ele respondeu o filho, você vai ver o que é coração. O intelecto nos engana, mas o coração entrega. O intelecto nos engana, mas o coração nos entrega. Porque a boca, ela não vai falar do que intelecto que nós temos, ela vai falar do que está cheio o nosso coração. Ela nos entrega daquilo que a nossa casa está cheia. E aquilo que a nossa casa está cheia vai depender não só para a eternidade, mas para o aqui e agora. Porque tem muita gente, principalmente presbiteriana, que só está pensando na eternidade. Porque ele é salvo pela graça, mediante a fé, ele
risca e joga fora o versículo 10 de Efésios 2 na vida dele, as obras que Deus preparou de antemão para que ele andasse, e ele vive do jeito que ele quiser, e ainda é capaz de dizer que ele está muito bem, obrigado. Porque ele é salvo pela graça e não pelo que ele faz. Ô gente, como diz um pregador aí que eu gostei demais de ouvir essa semana, isso é conversa de bêbado. Essa conversa de bêbado não funciona com Jesus, não. Porque ele vê o coração. Ele sonda o coração. Jeremias 17:10. O coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, não só o conheço, eu o esquadrinho para dar a cada um segundo as suas obras. Jeremias 17:10. E ele vai dar, segundo as obras, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não confunde as coisas, não. As obras não é mérito para a salvação. As obras é aqueles que andam segundo o que é salvo em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Ou nós somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, das quais de antemão Deus preparou para que nós quem? Quem é salvo pela graça, mediante a fé, que não é salvo por obras, mas que tem que viver em obras, para que a nossa luz brilhe. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Tiago capítulo 2 ainda fala sobre isso, que a fé sem obras, ela é morta. Como anda a sua casa? Eu não sei, irmão, mas Deus sabe. E Deus nessa manhã nos fala claramente na sua palavra que nós precisamos ser cheios. A nossa casa, ela não pode ser vazia. Jesus disse nesse texto: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E logo depois ele conta isso da casa vazia. Ou seja, se você não está cheio de Deus, você está vazio. Se você está vazio, filho, a qualquer momento, aquele que saiu de você pode voltar. Não, mas eu nunca tive com ele. Sim. Mas está vazio? Então ele tem autoridade para voltar. Porque Jesus está dizendo que tem. Se a casa está vazia, ele pode entrar a hora que ele quiser. Ele só não entra quando o Espírito de Deus está ali dentro, quando Deus faz morada. Quando é que Deus faz morada em nós, gente? João 14:21, João 14:23. João 14:23 diz o quê? Joga para nós em João 14:23 aí, por favor. Olha lá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, e o meu Pai, e viemos para ele, só o leão da tribo de Judá, que impede aquele que ruge como leão ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. E ele tem que fazer morada. E ele só faz morada em quem obedece. Vou repetir, ele só faz morada em quem obedece. Ele não está nem aí porque você acha. Porque a fé pela graça, nós já vimos aqui, e eu citei o texto de Hebreus 5:9. Essa fé que vem a salvação pela graça, ela está diretamente ligada à obediência. Conforme o nosso Senhor Jesus, Deus o deu o poder e o tornou autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Não existe fé sem obediência. A fé é verdadeira. E a gente precisa aprender a obedecer o que está escrito na palavra. E só depois que a gente obedece o que está escrito na palavra e anda nessa palavra, é que Deus se agrada de nós e vem e faz morada em nós. Porque se essa casa não está cheia de Deus, ela vai se encher de outra coisa. E mesmo
Quando lá no passado você foi cheio de Deus, o Espírito de Deus não fica sempre em você não, sabia? Que é isso, pastor? Estou falando heresia? Não, ele te sela, mas não quer dizer que ele está todo dia, mas a Bíblia fala que ele está todo dia, mas a Bíblia também fala que a gente pode apagar ele. Se apagou, não fala não? Olha aí o que está registrado, olha, o que a gente pode fazer com o Espírito Santo de Deus? 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Olha o que está escrito, é uma ordem. O que Paulo fala? Leu aí? Então o Espírito pode ser apagado. Você pode ter sido uma casa cheia e pode se tornar uma casa vazia. Que é isso, pastor? Não pode tirar texto isolado. Ô filho, vai ler Bíblia. Olha, Pedro, quando Jesus pergunta assim: quem o povo diz que eu sou? Aí uns falam que sou Elias, outros falam que sou João, tal. E vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz dele? Disseste bem. Ninguém diz isso se que o Espírito de Deus o revele. Está cheio, está cheio. Alguns versículos abaixo, Jesus começa a falar sobre reino. E falando, olha, está chegando a minha hora, eu vou ser crucificado, eu vou ser pregado numa cruz, vou morrer. Aí Pedro vai e fala assim, não, senhor, de jeito nenhum, de jeito maneira, o senhor não vai fazer isso, e que não sei o quê. Jesus olha para ele e diz o quê? Arreda de mim, Satanás. Vazio. Ô gente, vamos ler Bíblia. A cabeça foi feita para pensar um pouquinho. Põe o tic-tac para funcionar aí dentro aí, ó. O próprio Pedro. Aí alguns doutores tentam teologizar em cima do texto e fala que não, que o diabo não estava dentro de Pedro, estava do lado de Pedro, que ele foi assim, oprimido, foi soprado por ele. Se tivesse do lado, Jesus tinha falado, porque lá na frente Jesus fala: Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar. Estava do lado, pediu, não estava dentro de Pedro mais. Acordou? Não estava dentro. Tu, quando te converteres, lidere os teus. Quando Jesus olha para Pedro, arreda de mim, Satanás, ele está olhando para Pedro. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então Jesus está indicando pessoas que estão dentro da igreja, que não viram o olho, que não fala grosso, mas do qual o diabo pode habitar no coração deles. Pessoas que estão dentro da igreja estão cogitando das coisas dos homens, mas não cogitam das coisas de Deus. Cuidado com essa teologia humanista, porque ela nunca foi de Deus. Nunca foi de Deus. Deus é o centro e sempre será o centro. O homem nunca dita as regras para Deus. Cuidado. Cogitar das coisas do homem, porque isso é humano, isso é a humanidade. Todo um ser humano, cuidado. Cuidado com o que você afirma sem ler as Escrituras. Comece a procurar saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Efésios 4:30. Primeiro diz que não apagueis o Espírito. Efésios 4:30. Coloca para nós aí na tela. E não, no qual fostes. Então você pode apagar o Espírito, você pode entristecer o Espírito também, mesmo sendo selado. Viu aí? Eu falei, ó, mesmo sendo selado, pode apagar. Mesmo sendo selado, o que você é selado e comprado não dá o direito de você ser construído ou desenvolvido. Quer dizer que a obra está toda pronta. Tanto que Paulo fala, desenvolvei a vossa. Então a salvação tem que ser desenvolvida. Você creu? Acabou não. Agora é que começou. Não acabou. É só o começo. Agora é que começou. Passou pela porta, até chegar o dia a um caminho de santidade.
de santificação, da qual o Senhor Jesus deixou claro isso para os discípulos, e eles entenderam e deixaram escrito. Nós que não estamos entendendo, porque Paulo, que é o teólogo da graça, ele fala o tempo inteiro de vida em santidade, em todas as cartas. Paulo, que é o teólogo da graça, não tem nenhum outro teólogo maior do que ele no quesito graça, salvação pela graça. Em todas as suas cartas, que ele cita essa salvação pela graça, ele cita o modus vivendi daqueles que são salvos pela graça, em todas elas, principalmente em Romanos. Até o capítulo 11 de Romanos, ele fala e explica sobre essa salvação pela graça, essa eleição incondicional, que o homem não tem como salvar a si mesmo. Os 3 primeiros capítulos, ele deixa claro que o homem é totalmente condenado, e não tem como. Capítulo 8, ele fala sobre essa graça. O 9, ele fala sobre a eleição incondicional, e que ele queria que ele fosse anátema, que ele estivesse errado. Mas no capítulo 12 de Romanos, ele começa a dizer como que um eleito pela graça, ele deve viver. Inclusive, irmãos, abrindo um adendo aqui que é pertinente a esses dias, no capítulo 13 de Romanos, ele fala para a gente orar pelas autoridades e respeitar essas autoridades, que elas são instituídas por Deus. E fala lá que se a gente deve na praça, é para ter medo dessas autoridades, porque eles são justiça de Deus e espada de Deus na terra. Você já viu alguma espada para aconselhamento? Eu nunca vi. Você já viu espada para aconselhamento? Está escrito em Romanos 13. Está escrito em Romanos 13. Para de pregar esse amor de vó aí, que Deus não tem amor de vó não. O amor de Deus é esse. Está escrito em Romanos 13. E Romanos 13 é claro que a gente deve obedecer às autoridades. E se não obedecer, e se não andar na linha, abre seu olho, filho. Porque se o tiro comer no seu lombo, você está lascado. Eles têm autoridade para isso. É espada. Eles são espada de Deus na terra. Para de pregar algo que não tem nas escrituras. Uns dias para trás aí, um infeliz me escreveu no Facebook lá. Eu fico abismado com esses pastores de igreja, tão renomados, sei o quê, que é a favor da pena de morte. Me deu uma raiva. Aí eu respondi para ele: não sou a favor da pena de morte, não, sou a favor da pena de vida. Para quem é honesto, para quem é trabalhador, para quem ganha o seu dinheiro com honestidade, para quem rala o dia inteiro, acorda às 6 horas da manhã e vai para casa às 10 horas da noite, porque tem que pegar, sai 5 horas da manhã, tem que 10 horas da noite, porque tem que pegar fretão, sei lá como é que vocês chamam aqui, para São Paulo e volta, e chega aqui cansado do trabalho, e vem uns infelizes e rouba o celular, o dinheiro dele que ele acabou de receber, e rouba tudo. Eu sou a favor da vida desse trabalhador, sou a favor da pena de vida, sou a favor da pena de morte, não. Agora nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Errou, filho, tem que pagar. E se a lei deu voz de prisão e você coçou a barriga, problema seu. Quem mandou você ter coceira na hora que o policial manda você botar a mão na cabeça, você vai coçar a barriga? Eu falo com os policiais da minha igreja, falei: eu oro para Deus melhorar a mira de vocês, no nome de Jesus, vocês não errar. Se vocês atirar para lá, fazer igual aquele filme, faz assim, a bala faz curva e pega. Eu oro, o anjo sentar na bala, não perde não, nenhuma. E eu falo com eles: dá a voz de prisão. O cara coçou a barriga, filho, desce o dedo, e depois deixa Deus resolver para você. Agora, se deu voz de prisão, algemou, não atira nem dá tapa. Porque Deus vai, com a mesma justiça que cai lá, cai em você também. Romanos 13. Depois nós conversamos sobre isso. Não estuda Romanos 13. Eu sei que eu já arrumei um monte de inimigo nessa manhã aqui. Não tem problema. Você vai ler a Bíblia e depois nós vamos conversar. Eu sou a favor da vida de gente que é honesta, da vida de gente que é trabalhador, do seu filho, dos meus filhos. Eu sou a favor.
Ah, mas esse povo não tem oportunidade de ouvir a palavra. Está tendo, tem um monte de YouTube aí, tem um monte de internet. Ele só assiste para ver essas porcarias de funk, devia assistir a palavra de Deus. Está sendo pregado o evangelho em toda criatura, vocês não estão percebendo. Jesus já está voltando, vocês estão esperando Jesus mandar alguém para traduzir a Bíblia para alguém e para ir lá nas nações. Não falou que ele ia estar lá nas nações, ele falou que ia pregar a toda criatura. E hoje o mundo inteiro está cheio de pregação, não está não? Me ajuda aí, gente, está ou não está? E os sinais já todos foram feitos. A qualquer momento nós vamos ter uma surpresa boa. Quem crê em Cristo Jesus. Quem está com a casa cheia. Cheia. Quem está com a casa cheia. Como vai a tua casa? Efésios 4:30 diz para não entristecer. Atos 7:51. Olha o que diz a palavra. O que a gente pode fazer com o Espírito. Atos capítulo 7, versículo 51. Olha lá. Homens de dura e incircuncisos, e de vós sempre resistis, como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. São coisas que a gente pode fazer com o Espírito. Mas tem uma coisa boa que a gente pode fazer com o Espírito: se encher dele, pedir para ser cheio dele. E Deus responde, porque isso é segundo a vontade de Deus. Quando a gente ora segundo a vontade de Deus, Deus responde. Que a sua casa nessa manhã possa ser cheia do Espírito, filho. Isso vai depender de você. Porque Deus dá para quem pede, é para quem busca, é para quem bate na porta. Não é só para quem crê. Quem crê tem que pedir. Quem disse isso foi Jesus, quando ele está ensinando os princípios sobre oração em Lucas capítulo 11. Você vai ver lá no começo, ele falando sobre a oração do Pai Nosso. Ele conta a parábola do amigo que pede o pão no outro amigo de madrugada. E depois ele fala, quem pede recebe, quem busca acha. E no versículo 3 de Lucas 11, ele fala que o Pai vai dar àqueles que lhe o pedirem o Espírito. Lucas 11, 13. Nós precisamos ser cheios, amados. Porque se você não está sendo cheio de Deus, você está sendo cheio de outra coisa. Se você ainda não está cheio de Deus e está vazio, cuidado. A qualquer momento você pode ter uma visita inesperada de alguém que você não vai gostar. E ele volta com mais 7 piores. Ele volta com mais 7 piores. E o que é pior? O texto diz que ele vem e faz morada. E só um valente, maior do que ele, conforme Jesus disse lá quando ele está expulsando, pode chegar, entrar e amarrar esse valente, para depois saquear essa casa. Cuidado. No ano que eu cheguei na igreja presbiteriana Aprisco das Ovelhas, eu recebi um telefonema de umas mulheres da SAF de outra igreja presbiteriana do Brasil. E elas me conheciam. Eu nasci lá em Governador Valadares, fui criado lá. E elas falaram, reverendo, eu sei que o senhor tem costume nessa área espiritual. Tem uma mulher que está indo na nossa igreja e que ela está com problemas gravíssimos psiquiátricos. Os psiquiatras identificaram um monte de doença nela. Aliás, ela está num estado de loucura tão grande que os psiquiatras de Valadares dizem que não tem jeito para ela. Essa semana agora, ela vai ser internada em Belo Horizonte, no hospital psiquiátrico. Mas nós sabemos que tem algo diferente naquele negócio lá. Tem como o senhor orar por ela? Eu falei, tem. Eu vou me preparar e eu vou. Chamei mais um pastor, meu primo. Eu falei, negão, ore e jejua aí, porque o negócio lá é barra pesada. E nós fomos na casa daquela mulher. Uma senhora já, vó, nova, 60 anos. E naquela tarde ali, eu e meu primo, todos dois pastores presbiterianos, do Brasil. Junto com aquelas outras duas senhoras que foram, mais a irmã dessa mulher, que veio de Belo Horizonte para essa reunião. Nós começamos a conversar e eu pedi ela que contasse um pouco da infância dela para mim. Porque Deus estava apontando no meu coração que havia alguma coisa errada naquela infância. E quando ela começou a falar e mentir, contar algumas coisas diferentes,
Deus falou comigo, no meu coração. Foi abusada pelo pai na infância. E o pai líder de igreja. E quando eu falei com ela, falei, não tem algo mais na sua infância não? E ela com a fraldinha aqui, porque ela babava toda hora. Ana, não me lembro. E a irmã começou a chorar. Eu falei, você não foi abusada na infância não? Na hora que ela começou a chorar, o demônio a tomou. E nós começamos a orar e aquela mulher foi liberta naquela tarde. Espírito de prostituição, de loucura e de suicídio. Já tinha tentado suicídio 3 vezes. De morte. Uma casa cheia de coisas que não prestam. Por causa de um pecado lá atrás. De uma dor lá atrás. Ficou com ódio de Deus por causa do pai. Por causa da mãe, que sabia, mas não trabalhava. Tinha que ser sustentado pelo pai. E então permitia. Porque senão a família não ia ter o que comer. Um dos suicídios que ela tentou foi tomando um vidro de chumbim com Coca-Cola em cima do túmulo da mãe. 3 vezes, não morreu. Ela foi liberta naquela tarde. E nós oramos com ela e eu deixei com ela um HD com mais de 16 gigas de mensagem, de palavra, de música de Deus. Para você precisa se encher de Deus. Essa casa precisa ser cheia do Espírito. E ser cheio do Espírito é só conforme a palavra de Deus fala. É falando entre vós com salmos, é cantando cânticos, hinos, coração de gratidão. Isso enche de Deus. A senhora não tem opção de ser vazia. E eu li esse texto para ela. Porque o Espírito saiu, mas ele vai voltar. E se essa casa estiver vazia, ele vai trazer com ele, cada um que saiu, vai trazer mais 7 piores do que ele. Foi Jesus quem disse, está escrito, não fui eu. Você ouviu? Você praticou? Porque ela não. E voltou. Mais uma luta. Eu estava em Belo Horizonte, como que eu ia orar para uma mulher 330 quilômetros e as filhas desesperadas? Ela está quebrando a casa toda, pastor. E eu liguei para um outro pastor amigo meu, presbiteriano, e falei, vai lá, por favor. E ele chamou mais um e foi. E ela foi liberta. Aí ela decidiu. Mudou, irmãos. Então a sacola de remédio passou por uma caixinha. Nunca mais ficou louca. Nunca mais. Porque o que passou a habitar nela agora é o Espírito de Deus. Eu não sei como anda a sua casa nessa manhã. Mas eu sei como ela pode andar. Para de brincar. De ser crente. E seja crente de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Comece a ler a Bíblia hoje. E não pare nunca mais. Leia todo dia. Pastor, eu não tenho vontade. Bem-vindo ao time. A carne é fraca. E essa miserável só morre se o Espírito matar. O Espírito só mata se a gente encher dele. A gente só enche dele se a gente ler as Escrituras. Se a gente encher a nossa casa de louvores, de hinos. Começa hoje. Para que amanhã não seja tarde na sua casa. Irmãos, alguns pastores pregam por aí que não existe esse negócio de possessão demoníaca. Foge dessa turma, porque eles negam o poder de Deus. Tem 22 anos que eu sou pastor presbiteriano. Esse mês eu faço 47 anos que eu nasci na igreja presbiteriana do Brasil. Na igreja onde eu cresci, a primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, na qual o reverendo Adão Carlos é pastor lá hoje de novo, mas foi meu pastor durante 17 anos. Sempre ele mandava esses casos, o presbítero Porfírio Alacrino, que era o único da cidade em Governador Valadares, que recebia esses casos de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, porque os pastores não estudam isso no seminário. Aliás, no seminário fala que nem existe. Mas quando a gente chega no campo, a história é outra. Quando a gente começa a orar de verdade, além de estudar teologia, a gente começa a orar mais, e a gente paga um preço de jejum mais, e se enche mais, a história muda.
Porque existem pessoas escravizadas pelo diabo hoje, que precisam ser libertas pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Casas que estão sendo habitadas por demônios, ou casas vazias que estão prontas para recebê-los. Nós precisamos ser casa cheia, cheia do reino de Deus, do poder de Deus. Nós temos palavras de vida eterna. Nós temos palavras que podem mudar a história. Não leia esse livro como um livro religioso. Leia esse livro como palavra de Deus, como o poder de Deus na sua vida. Deixe Ele te encher. E quando você sair, saia proclamando a verdade que liberta. Ela não mudou. E conhecereis a verdade. E a verdade, ela liberta. A verdade liberta. Mas nós temos que se encher dela. Porque casa vazia é oficina de Satanás. Pare de ficar se enchendo de coisas que não te enchem de Deus. Para de ficar vendo essas novelas, esses seriados, essas coisas, não te enche de Deus. Não, mas também não me enche do diabo. Ô filho, ovelhinha retardada, não enche. Mas não te enche de nada. E aí você continua a casa vazia. Continuando casa vazia, quem que bate na porta? Aliás, nem bate. Se ele observar que a casa está vazia, ela pode estar limpa e ornamentada, cheia de teologia. Ornamentação. Porque a teologia sem o Espírito, ela mata. É o Espírito que vivifica. Palavra sem o Espírito mata, é morta. Se a casa está vazia, ele nem pede licença, ele entra. Eu sou presbiteriano, eu conheci uns jovens assim na Bíblia, presbiteriano também, filhos de Seba, filho do sumo sacerdote, o homem que falava com Deus face a face, em Atos dos Apóstolos. Sumo sacerdote é aquele que era escolhido por Deus, não era voto, era Deus que escolhia, para falar com ele face a face, entrar no Santo dos Santos. Eles eram filhos de Seba. Eles tentaram expulsar um demônio. Falaram: nós te expulsamos, conjuramos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios falaram assim: nós conhecemos a Jesus e nós sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? E tomaram um couro. A Bíblia diz, foi traduzido como desnudos, mas eles saíram foi pelado mesmo. Apanharam. Você acha que isso não acontece, né? Pois é, essa semana um jovem que está vindo aqui na igreja me procurou e falou: pastor, eu moro com minha avó e está acontecendo uns negócios estranhos lá em casa. E me contou os negócios estranhos que ele estava vendo. Primeira coisa que eu perguntei para ele assim: você está vendo assim muito filme de terror? Como é que o senhor sabe? Falei: na sua idade eu também assistia muito isso. Falei: está abrindo porta, você está vazio. E o que está acontecendo na sua casa aí é espírito mesmo. Como é que eu faço? Enche de Deus e põe eles para correr. Porque só Deus põe um valente para correr. E você, a Bíblia diz que se você obedecer a palavra, esse Deus, Ele vem e faz morada em você. Faz morada em você. Ô gente, acordar todo dia com Deus Todo-Poderoso é bom demais. Mas você tem que encher. Quando eu vou saber que eu estou cheio, pastor? Quando você começar a sonhar com a palavra. Quando você começar a cantar louvores nos seus sonhos. E você acordar e você continua aqui cantando aquele sonho ou recitando aquele versículo. Você vai saber que você está cheio. Porque a boca fala. Aquilo que você acorda pensando de manhã e aquilo que você dorme pensando à noite, é isso que você está cheio. Eu vou te dar a dica: leia a palavra incessantemente, deixa ela encher o seu coração a ponto de você começar a sonhar com ela. E então, amado, o céu
é o limite. O reino de Deus habita em vós, está dentro de vós, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. E eu queria que você abaixasse sua cabeça, não olhasse para o lado, mas se você fizesse um propósito seu, vou te chamar aqui na frente. Deus sonda corações, Deus vê o que o homem não vê. Mas eu gostaria que, se o Espírito de Deus ministrou no seu coração nessa manhã sobre essa palavra, você fizesse um voto a Deus. Voto não pode desfazer. Então pense no que você vai fazer nessa manhã. Deus, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor faça morada em mim, e eu vou começar a ler essa palavra, e o Senhor cumpra a tua palavra em mim. Volta a ler a palavra, irmãos. Nós ficamos 20, 30 anos na igreja sem ler a Bíblia uma vez toda. Isso é vergonha nossa. Temos errado por não conhecer as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras acabamos não conhecendo o poder de Deus. Mateus 22, 29, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Faz um voto ao Senhor neste momento. A mão no seu coração. Meu Deus, eu não sei quantos dias e anos eu vou viver, mas eu quero viver todos eles sendo cheios do Senhor a partir de hoje. Que essa casa ornamentada e limpa possa ser cheia de Ti. Não aceite outra coisa a não ser Ele. Rejeite. Vamos cantar e depois eu vou orar. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és vem encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem dar encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A palavra do nosso Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir essa palavra. Romanos 10:17. Ouça essa palavra, leia essa palavra, medite nessa palavra de dia e de noite. Deixa Deus descer para sua alma, encharcar seu coração. Viva para isso, morra por isso. É a única coisa que vale a pena morrer nesses dias, pela palavra de Deus, por ser cheio de Deus. Busque isso intensamente na sua vida. Mais do que ser presbiteriano, você precisa ser um presbiteriano cheio do Espírito de Deus. E a gente só é cheio do Espírito Santo de Deus se a gente o buscar, se a gente pedir, se a gente bater nessa porta. Escolha isso, você vai estar escolhendo o melhor. Pai, em nome de Jesus, por favor, vem sobre este lugar nessa manhã. Sopra no nosso coração. Restaura a nossa casa. Nos ajude a obedecer a tua palavra, para que agrade o teu coração e o Senhor continue fazendo morada. Não nos deixe apagar o Espírito, por favor, Pai. Não nos deixe resistir ao Espírito, por favor. Não nos deixe entristecer o teu Espírito. Se alguém tiver que entristecer nessa manhã, que seja nós, em reconhecer que somos pecadores, que temos errado e que necessitamos desesperadamente ser cheios do Senhor, do teu Espírito, da tua presença. Visita os lares dessa igreja, em nome de Jesus. Visita as crianças, os jovens, visita os adultos, visita os velhos. A tua palavra nos promete que isso aconteceria nos últimos dias. É exatamente o cumprimento da promessa de Joel 2:28, que Pedro disse que naquele dia se cumpriu. E ele disse que essa promessa era a promessa do Senhor para todos aqueles que o Senhor chamasse. Os que estão longe, isto é, aqueles que o Senhor os chamar. Eis-nos aqui, Senhor, chegou a nossa vez. Dá-nos a graça de transbordarmos do teu Espírito e da alegria do Senhor. Dos frutos do teu Espírito se manifestem na tua igreja de fato e de verdade. Não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. E que haja alegria que o mundo não pode dar. E que haja paz que o mundo não pode dar. E que haja mansidão, domínio próprio. Que haja benignidade, a bondade. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito produza em nós. E que possamos, ó Pai, ser testemunhas da tua verdade. Que as pessoas olhando para nós possam ver que o Senhor existe. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor opera maravilhas no meio do ser humano ainda hoje. Como, no meio dessa nação, ser uma pessoa tão feliz, uma pessoa de paz, uma pessoa do amor, uma pessoa da bondade e benignidade do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, traga-nos de volta para a tua palavra. Traga-nos de volta para a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.